Hoje eu vou te mostrar o que você precisa para conseguir aprender matemática e história. E se você acha que não consegue aprender história ou matemática, fica tranquilo porque eu vou te mostrar como que você faz para aprender. Então, não importa se você acha que você não é capaz, se você não consegue. Quando estamos falando sobre o que você precisa para conseguir aprender essas duas matérias, nós estamos falando de uma base sólida para sustentar todo o resto do conteúdo que você precisa aprender. Talvez você já tenha se sentido frustrado, já ficou empacado em algum exercício porque você não conseguia aprender aquele assunto e não conseguia lembrar. Então hoje eu vou te mostrar o porquê que você teve aquela dificuldade e como que você faz para aprender esse conteúdo de uma vez por todas. E ainda vou te mostrar como que você estuda as duas matérias e o que não é estudar nessas duas matérias. Então fica comigo até o final desse vídeo e aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, o que você precisa ter em mente é que você não vai conseguir aprender geometria, função, trigonometria, probabilidade e todas aquelas matérias de matemática se você não tiver a base para sustentar todo esse conteúdo. E o mesmo vale para a história. Você não vai conseguir entender um acontecimento, um período, uma idade, se não entender como que funciona aquela civilização. Para você conseguir aprender matemática, você precisa saber a matemática básica. E a matemática básica que eu quero dizer é lógica, aritmética básica, geometria básica e entre outros. Então essa base vai fazer com que você consiga entender os outros assuntos. Então com esse seu conhecimento básico, você vai conseguir sustentar todo o conteúdo que você vai estudar. Em história também existe a base para você conseguir estudar. Só que a base não são as primeiras civilizações que apareceram. A base são os 4 pilares que sustentam uma civilização. Então, cada período ou idade que você for estudar, para você conseguir entender todos os acontecimentos de tal período, você precisa saber os 4 pilares daquela civilização. Então, esses pilares são a sociedade, como que aquela sociedade era dividida, se era uma sociedade estamental ou não, como é que era a cultura naquele lugar, a política e a economia. Então, com esses 4 pilares, você já consegue entender como que funciona aquela sociedade e isso já é a base para você entender todos os outros acontecimentos. Para você conseguir estudar matemática, você não precisa ficar lendo a teoria. Se você ficar lendo a teoria, só vai perder tempo. Então, o essencial de matemática para você conseguir estudar é praticar os exercícios e não se preocupar em decorar fórmulas. Então, faça muitos exercícios e isso vai te ajudar bastante para você conseguir estudar. Em história, o processo já é diferente, porque se você estiver acompanhando uma aula que tem a explicação do professor, você não precisa necessariamente depois voltar e ler a teoria. Mas se você estiver estudando por conta própria, o ideal é que você leia essa teoria para você conseguir entender a ideia geral. Mas essa leitura não é só bater o olho. Essa leitura tem que ser uma leitura crítica. Então você vai ler os parágrafos e vai escrever ao lado, ou até mesmo só pensar o que você entendeu de cada ponto falado. E se você concorda, se perguntar por que aconteceu, como que aconteceu. Então essa leitura tem que ser crítica. Depois que você fez isso, o ideal é ir direto para os exercícios. Porque se você for fazer resumos, você só está perdendo tempo. Então vá direto para os exercícios, porque o que cai no vestibular, como eu sempre falo, são exercícios. Então você precisa treinar essa habilidade de fazer exercício, entender o que está sendo falado nos enunciados, nos textos e nas alternativas. E você só vai conseguir treinar se você for direto para ele. E se por acaso você ficou com alguma dúvida quando estava fazendo o exercício, tente forçar o seu cérebro a lembrar, mas caso não consiga lembrar porque você não viu aquela parte, volta para a teoria, procure aquela parte e depois crie uma lógica na sua cabeça de por que é aquela resposta. E uma coisa que vale para as duas matérias, aquilo que não é estudar e você só está perdendo tempo, é você ler a teoria por ler. Como eu falei, em história você precisa de uma leitura crítica. Mas se você só lê, bater no olho e passando, isso não vai te ajudar em nada. Então, sabendo que para você entender essas duas matérias você precisa de uma base, quando estiver estudando e aparecer alguma dificuldade, entenda por que você teve aquela dificuldade. Se foi devido à base, à interpretação, ou se não sabia mesmo a teoria.
porque se você não souber diretamente onde está a sua dificuldade, fica difícil para você conseguir consertar. Então preste atenção quando estiver estudando onde está a sua dificuldade. Então, como eu falei, a base que você precisa em matemática e em história, eu vou facilitar para você conseguir estudar melhor. Então anota aí. Em matemática, você precisa saber aritmética básica, lógica, geometria básica, álgebra básica e trigonometria básica. Em história, você precisa saber de cada período, de cada idade, quais são os 4 pilares daquela civilização. Então, você precisa saber a sociedade, a cultura, a política e a economia. E agora eu vou te mostrar o caminho para você conseguir aprender matemática de verdade. E esse caminho já está todo estruturado para você. Então você vai receber o passo a passo para conseguir aprender a base da matemática. E é lógico, depois complementando com outros assuntos. E esse passo a passo começa a partir da sua mentalidade. Isso também é muito importante para você conseguir entender de onde vêm as suas dificuldades, por que você tem dificuldade em matemática e os seus medos, aquilo que te trava enquanto você está estudando matemática. E o próximo passo é você desenvolver o seu raciocínio lógico. E em sequência, você vai aprender aritmética, geometria, trigonometria e todos os assuntos que caem no vestibular, mas de uma maneira que você consiga entender a partir da matemática básica. E ainda você terá o bônus de um grupo de dúvidas que você vai poder tirar todas as suas dúvidas que você tiver. E todo esse passo a passo que eu estou te contando recebeu o nome de Matemática Zero, em que você vai ter 11 módulos, são aulas 100% online, com acesso imediato após a confirmação do pagamento, e ainda se por algum motivo você achar que aquilo não é para você, você tem uma garantia de 7 dias, então dentro desse prazo, eles devolvem 100% do seu dinheiro. Se eu fosse você, não deixaria essa oportunidade passar de você aprender matemática de verdade. Então, para participar, é só você clicar no link disponível na descrição do vídeo, que vai estar escrito Matemática Zero. Então aproveita essa oportunidade e se inscreve. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima!